Série, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos tratar de um assunto importantíssimo para o nosso conteúdo, que é sobre a mobilidade social. Uma vez que seria assim uma sequência, meninos, dos outros assuntos que nós já vimos, porque nós já vimos em aulas anteriores sobre as instituições sociais, sobre os estratos sociais, e hoje a gente vai ver mobilidade social. A própria palavra já diz tudo para a gente. Por que é um assunto importantíssimo para a sociologia? Porque, meninos, estuda toda a movimentação das pessoas dentro da sociedade. Então, com isso, é um assunto assim que vem mostrar para a gente, dá uma ênfase muito importante, né, para toda esse valor que a pessoa tem dentro de um extrato social, dentro de uma instituição social. O movimento seria a movimentação das pessoas dentro da família, dentro da igreja, dentro numa ordem de governo, do Estado. Então, por isso que a gente fala que é um assunto bastante importante, né, para o nosso estudo de sociologia. Então, gente, pesquisas, né, recentes foram realizadas nesse sentido e comprovaram que o conhecimento, o estudo, tem grande influência dentro da mobilidade social, ou seja, dentro da ascensão social. Por quê? Logicamente, né, a pessoa que se ascende, né, profissionalmente, ela vai ter uma ascensão social e também uma ascensão econômica. Então, o estudo seria uma maneira da pessoa poder se ascender dentro do seu extrato social, dentro da sociedade. Por isso que a gente fala que o estudo é de grande valia, de grande importância, né, para as pessoas movimentarem, ou seja, para as pessoas se ascenderem socialmente. Bom, gente, dando continuidade, então, ao nosso assunto, o que seria para nós, gente, a mobilidade social? Então, mobilidade social, meninos, seria o deslocamento ou o movimento dos indivíduos dentro das estruturas de classes, camadas ou estratos sociais. Esse movimento, o deslocamento, pode ser ascendente, que seria para cima, ou descendente para baixo. E aqui eu coloquei para vocês, para ilustrar um pouquinho mais, né, a nossa aula, coloquei uma imagem, é a mudança de posição social de uma pessoa ou grupo, num determinado sistema de estrutura social. E aqui seria assim, o resumo, né, de todos os tipos de mobilidade social. Então, o que seria mobilidade social? Poderia ser vertical, quando ocorre no sentido ascendente ou descendente na hierarquia social. Então, dentro da mobilidade vertical, nós temos o sentido para cima ou para baixo. Então, mobilidade social vertical, ascendente, que sobe, né, para cima. Ascensão social, o indivíduo passa a integrar o grupo economicamente superior a seu grupo anterior. Então, ele muda de status social. Mobilidade social vertical descendente, a própria palavra já diz para a gente. Seria a queda social do indivíduo que passa a integrar o grupo economicamente inferior ao seu grupo anterior. Aqui nesse desenho, só da gente bater o olho, se vocês baterem o olho, vocês já veem a lógica da coisa, né? Veja aí, ó, os tipos, né? Ascendente ascendente e descendente. O Galinho já diz toda a abordagem de estudo que nós estamos fazendo, ok? Então, vamos lá. Agora, aqui também a gente dá alguns exemplos para vocês, para afirmarem um pouquinho mais o que seria essa mobilidade social que a gente está estudando. Aqui, então, a gente dá um exemplo, né? Mobilidade social vertical, ascendente ou ascensão social, ascende para cima. Quando a pessoa melhora sua posição no sentido de estratificação social,
passando a integrar um grupo economicamente superior ao seu anterior. Então, ela está subindo, né, de status. Agora, descendente ou de queda social é quando a pessoa piora de posição dentro do sistema de estratificação, passando a integrar um grupo economicamente inferior. Então, seria assim, a queda de seu status social. Aqui o exemplo. É o filho de um operário que, por meio do estudo, passa a fazer parte da classe média. É um exemplo de ascensão social, como eu falei para vocês, né? Que pelas pesquisas que foram realizadas, as pessoas têm mais condição de mudar hierarquicamente, ascender, né? Numa escala social, pelo estudo, ela tem condição de melhorar profissionalmente, é lógico, dentro da profissão, ela ascendendo profissionalmente, ela vai ter uma ascensão social melhor e também econômica, é claro que vai ser a sua posição vai mudar e no sentido do desfrute econômico também. Agora aqui um outro exemplo, essa é descendente, né? A falência e o consequente empobrecimento de um comerciante é um exemplo de quê? De queda social. Então aqui estão as imagens para vocês estarem observando. Depois a gente trouxe também para vocês uma imagem e a explicação dessa imagem. Então aqui, o que seria mobilidade horizontal? Horizontal que fica meio que estagnada, né? Ocorre quando a mudança de uma posição social a outra se opera dentro de uma mesma camada social, quer dizer, que não teve ascensão. Exemplo, que eu vou dar aqui para vocês. O indivíduo que se muda do interior para a capital, muda suas ideias políticas, mas seu nível de renda não se altera substancialmente. No caso acima, houve uma mudança na posição social, mas apesar disso, permaneceu no mesmo estrato social. E aqui até eu exemplifiquei o exemplo acima, que eu não li, eu vou ler para vocês agora, mobilidade social horizontal. Então, vamos lá. Uma pessoa se muda do interior para a capital. No interior, ela defendia ideias políticas conservadoras. Agora, na capital, sob novas influências, ela passa a defender as ideias de um partido progressista. Seu nível de renda, porém, não se alterou substancialmente. A situação mostra uma pessoa que experimentou alguma mudança de posição social, mas que, apesar disso, permaneceu no mesmo estado social, economicamente, gente. Então, não teve, economicamente, não mudou de estado social. Então, essa seria uma mobilidade horizontal. Depois aqui eu mostro para vocês, gente, a estratificação social no Brasil. Aqui do lado vocês veem, né, toda a legenda, né? Aqui tem uma pirâmide, a legenda é toda explicativa. Então, no topo da pirâmide, nós temos a classe bilionária, depois mais um pouquinho cinza clarinho, a classe rica, a média rica, a média baixa, a pobre e abaixo da pobreza. Agora, a sociedade ideal seria se fosse dividida assim, ó. Sociedade alta, média e a base da sociedade. Então, aqui a gente dá, pela lógica, a gente vê, né, que no Brasil, poucas pessoas são muito ricas e a maioria das pessoas são pobres e também tem muitas pessoas abaixo da pobreza. Então, isso que eu quis mostrar para vocês. Como que está a situação da estratificação social no Brasil, na parte humana, né? Então, essa pesquisa foi feita, né, nas primeiras décadas do século XXI, que é o século que nós vivenciamos agora. Aqui, gente, eu também quis mostrar para vocês, nessa imagem, seria assim, a disparidade, né, que a gente vê nessa imagem. Os prédios luxuosos, enquanto que a maioria das pessoas estão num nível de pobreza muito baixo, maioria, né? Então, aqui a gente colocou uma pesquisa, né? O país ocupa a segunda pior posição em estudos sobre a mobilidade social, feita pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Essa foi feita a comparação entre 30 países, né? Foi divulgada entre 30 países. Seria o Brasil
é muito difícil haver o que no Brasil? Haver uma mudança de classe social, haver uma mudança de status sociais. Entenderam? Então, é o segundo pior país, ocupa a segunda pior posição em estudo sobre a mobilidade, ou seja, a mudança de classe social. Depois a gente mostra para vocês também, gente, seria um relatório também que a ONU né, mostrou para a gente, que o Brasil é apontado como o terceiro pior índice de desigualdade social no mundo. O Brasil é apontado como terceiro, tá? Então, isso mostra a exclusão social que existe no Brasil. Sem contar, gente, por exemplo, a gente vê, né, no Amazonas, palafitas, as pessoas vivem em locais que não têm condições, né, humanas de sobreviverem. Então, aqui a gente mostra para vocês, né, seria assim, uma periferia de uma cidade. E aqui, gente, eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante. Ó. Também aqui seria uma charge, né? Seria assim, a charge, o que é uma charge? Seria assim, uma crítica, né? Uma criancinha falando para o pai, pai, eu quero morar naquele mundo. Então, é claro, né, que todo mundo gostaria de ascender, né? De ter essa mobilidade social, de mudar de status. Mas aqui, então, a gente faz as nossas colocações, né? Que já fechando nossa aula, a gente já faz as nossas colocações, né? Que nós podemos afirmar que a mobilidade social ascendente é mais frequente em uma sociedade democrática aberta. Hoje no Brasil nós vivemos uma democracia, mas que essa ascensão, né, mudança de classe, de status, não é fácil, não. Mesmo nas sociedades capitalistas mais abertas, como é o Brasil, né? A mobilidade social vertical, ou seja, para cima, não se dá de maneira igual para todos. E uma conclusão aqui, a ascensão social depende muito da origem de classe de cada indivíduo. Normalmente, quem vive em uma camada social mais elevada tem mais oportunidade e condições de se manter nesse nível e ascender nela, de crescer dentro dessa classe social. A gente pode ver, né, por exemplo, os próprios políticos, né, eles trabalham, então, os filhos para que continuem, então, sendo políticos, os filhos, e assim vai. Mas a gente não pode perder o quê? As nossas esperanças, que pelo estudo nós podemos ascender, né, profissionalmente, socialmente e economicamente. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Nós temos nosso texto também para terminar de enriquecer as nossas aulas. Então, muito obrigada.